Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Kubernetes Orquestração de Ambientes Escaláveis. Nessa aula, vamos ver aí como que é feito a implementação de uma aplicação PHP for Linux. Vamos lá, será explicado aí qual seria o objetivo dessa aplicação. Os objetivos da aula basicamente é implementar a aplicação PHP for Linux. Olha só que bacana essa aplicação. Ela fica dentro de um cluster Kubernetes. Ela vai possuir vários recursos como um ingress, um service, volumes, tem aí várias linguagens, várias tecnologias envolvidas, como o PHP, o Memcache, o MySQL. O objetivo da aplicação seria implementar aos poucos como um projeto a cada final de capítulo. Esse é o resultado final, inicialmente, né, para você acessar a aplicação. Então, nesse capítulo a gente falou sobre deploy, sobre arquivo, então nós vamos implementar a aplicação através desses componentes. Ela vai ficar ativa para outras aulas. Então, por exemplo, em uma outra aula, quando a gente falar sobre ingress, nós vamos adicionar um ingress. Quando uma outra aula a gente falar sobre volume, vamos adicionar um volume. Então a ideia é você começar com uma aplicação com alguns arquivos bem simples, né? Deploy, service e tal, e aumentando esses recursos aula a aula. Por exemplo, vai ter um recurso que a gente vai fazer backup dela, vai ter uma aula que vai ter um recurso para colocar certificado, né, implementar o HTTPS e assim por diante. Então, essa aula é uma aula de projeto. Bem, esse resultado final, como que a gente chega nele? Primeira coisa, na máquina CubeMaster, vamos lembrar que existem aí várias pastas na home do suporte. Uma delas é o 4541. Várias pastas não, desculpa, a pasta 4541 com várias pastas. E aí dentro dessa pasta 4541 existe a pasta de labs. Então olha que interessante aqui. Ah, tá. Para cada aula tem um lab específico. Nós vamos começar com a aula 1. Você vai perceber que existem 4 arquivos. Um para realizar o deploy da aplicação, um para realizar o deploy do banco, um deploy da aplicação, esse dep-app.emo, um deploy do banco, dep-mysql.emo, um arquivo que cria o serviço da aplicação e um arquivo que cria o serviço do banco. Para que eu preciso do serviço do banco e o serviço da aplicação? Bem, o do banco é para que a aplicação conecte no banco. E da aplicação é para que o cliente de fora do cluster possa acessar. O deploy, claro, né, eu preciso do deploy para poder acessar a aplicação e acessar o banco. Vamos visualizar o conteúdo desses arquivos? Então, olha só, 4541, labs, aula 1, dep, app. O que tem de diferente quando a gente fala sobre, no caso, o kind deploy? É um arquivo é um manifesto de deploy. Bem, aqui já foi falado sobre ele, né? Ele possui uma versão, ele é um tipo, né, de recurso, é um kind, né, deploy, o kind define ali que ele é um recurso deploy. Ele possui um label com valor, chave valor, tem o nome do deploy que é pp, aí tem esse detalhe aqui, pessoal, nós vamos executar esses labs a cada final de capítulo, acrescentando novos recursos, no namespace separado. Lembrando que a gente usa o namespace default, né? Então esse namespace for labs ele não existe ainda. Nós vamos ter que criar primeiro, aí você vai ter a oportunidade de ver, né, como que cria esse namespace. Ele vai possuir uma réplica, ele tem um seletor
No container ele vai usar essa imagem, aí essa parte é muito interessante. Lembra daquela máquina, o Cube Registry? Então aqui tem um servidor de registro igual o Docker Hub. Então, se eu acessar a máquina com suporte e usar o Docker containerls, olha só, tem um servidor de registro. Então quer dizer que ele vai pegar lá do servidor de registro na porta 5000 essa aplicação com essa tag aqui, a última versão. E o que tem, na verdade, de diferente é esse env, que é variável de ambiente. Essa aplicação, que a gente vai usar como projeto no final de cada capítulo, ele precisa de um nome, de um valor, do nome, de um valor, de um nome, de um valor. Mas espera aí, se você não poderia colocar dentro de um mapa de configuração que foi explicado lá na outra aula, ou através de um secret, então, nós vamos ter uma aula específica para falar com mais detalhes sobre esses recursos. Aí você vai entender que essa aplicação ela será evoluída, ou seja, ao invés de usar o texto puro aqui, né, eu vou usar um recurso. Então veja que ele possui o DB host com o valor MySQL, o DB port com a porta do banco, né? O DB user com o nome do usuário, o DB pass com a senha do usuário, o DB name com o nome do banco. Então quer dizer que essas informações indicam que a nossa aplicação app vai conectar no banco com essas informações. Aí, se eu listar o conteúdo, visualizar o conteúdo do DEP+QL, eu sigo a mesma ideia, né? Um deploy, tem o label, quantidade de réplica, tal, tal. Existe um container. Aqui a gente está usando essa opção se ele existir no nó para ele não fazer o download, tem um nome. Variável de ambiente, ele tem uma SQL root password ali com o conteúdo, database, esse MySQL database é o nome do banco, o usuário PHP e a senha, no caso do MySQL for Linux. Mais uma vez, poderia usar o secret, mas nós ainda não estamos nesse ponto do curso. Mais para frente vamos evoluir esse projeto. Outra coisa também que eu verifico é o serviço. Ó. Existe um serviço da aplicação. Ele vai usar a porta 8080, só que ele define um tipo de serviço diferente. A gente vai ter uma aula para falar com mais detalhe. Ele cria uma porta específica, que é a 31541, quer dizer que eu posso acessar o IP dos nós do cluster, mais essa porta para cair dentro do serviço. Esse serviço está indicando que a aplicação roda na porta 8080. E também tem o serviço do banco. Qual a diferença? É que nesse caso aqui, ele não está para fora. Veja, o tipo Node Port, aqui ó, tipo Node Port, indica que eu posso acessar de fora com essa porta fixa. Ele não está indicando o tipo. Quando ele não indica o tipo, ele cai no cluster IP, que ele pode ser acessado somente de dentro do cluster, tá? Poderia também usar um tipo load balance, sim, vamos chegar ainda, né, nesse ponto, tá? Mais para frente ele será evoluído a nossa aplicação. Muito bem, então eu possuo esses 4 arquivos. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente usar um apply na pasta e aí eu já crio todos os recursos. Só que tem um detalhe, todos eles apontam para o namespace for labs. Eu não possuo esse namespace, né? Se eu usar o kubectl get namespace, ele vai falar que eu não possuo. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar o kubectl create namespace for labs. Agora quando eu listar, veja só quem apareceu, o for labs. Agora sim, posso usar o kubectl apply "-f a pasta barra labs barra aula 01, seguindo aquela ideia que a gente já viu dentro da aula, né? Desse capítulo. Aplicar todos os conteúdos que estão dentro de uma única pasta.
Como que eu sei que funcionou? Vou usar o kubectl get all, só que detalhe, apontando para o namespace for labs. Você pode perceber que já tem um container rodando, que é o da aplicação. Por que ele rodou tão rápido? Porque aí ele pegou do servidor de registro interno. Então, por isso que ele rodou mais rápido. Agora, o do banco, ele tem que fazer o download primeiro da imagem, para depois rodar o container. Tá? Eu vou usar mais uma vez, já está rodando. Então veja que o app ele tem o tipo Node Port para a gente poder acessar de fora, que é o front-end, é a aplicação, tá? Conforme foi mostrado, esse é o resultado, só que ele pega o conteúdo do nome do usuário e senha, a gente não vai ainda conectar, né? Mas ele pega esse conteúdo lá do banco. Sendo assim, o banco ele fica interno, então isso é uma boa prática, né? Para não deixar ninguém acessar de fora o banco. Existe aí um deploy, o deploy tem o nome de app, existe aí o banco MySQL, tá? E tem um replica set e tem um pod, né? Esse pod, se você remover ele, o replica set recria, tá? Eu vou fazer aqui um teste apenas para ver isso, como funciona. Lá. Delete pod, o nome dele, "-n for labs. Quer dizer que eu tenho que remover ele dentro do namespace for labs. Está removendo o pod, só que no momento que ele remove o réplica set, opa, esse pod precisa ter pelo menos uma réplica. O que vai acontecer? Ele vai remover, mas já vai criar o pod. Vamos só aguardar. Quando listar agora todos os componentes, veja que ele voltou. Claro que ele vem com uma outra hash, né? Essa hash ela funciona assim, ó. Ele segue uma hash do replica set, veja só. Então o replica set ele tem essa hash, então quer dizer que todas as réplicas vão seguir essa hash. E essa aqui muda conforme a réplica. Então eu posso ter várias réplicas, cada uma diferente da outra e tem um valor diferente. Para terminar, nós vamos acessar conforme o nosso material pede o IP de um dos nossos, no caso eu posso até acessar do master, e o valor da porta. A porta é a 31541, né? Claro, de propósito, você pode perceber que o finalzinho é o código do nosso curso, tá? Que o curso é o 4541, né? Então, 541. Então, eu vou pegar um navegador para fazer esse teste, tá? O navegador, eu vou encaixar ele aqui, que parece que ele não tá no enquadramento aqui da videoaula. Tá, só para poder acessar. Fechar essa janela, tem muita coisa aqui, ó. Fecha, 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 fecha. E aqui eu vou colocar o HTTP, dois pontos barra barra, 172.16.1.100, 31541. Tá aí a nossa aplicação, tá? Mais para frente ela vai ter novos recursos? Sim, não tem ainda volume, não tem ainda config map, tá? Mas essa aula serve aí como um projetinho, você começar algo do zero e aumentando os recursos. Muito bem. Então, recapitulando, implementamos a aplicação PHP for Linux, uma aplicação exemplo aí, sabe, de um projetinho para a gente testar o que foi visto, né, que você aprendeu em cada capítulo. Então, por enquanto é isso. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.